Boa noite, Brasil. Boa noite, Além Brasil. São 21 horas, 2 minutos, horário de verão, horário de Brasília. Mais uma vez esse nosso encontro semanal aqui no seu canal da psiquiatria, no seu programa ABP TV. Hoje com o tema vigorexia. Trouxemos 2 participantes, Dr. Glauber Riga Caio, direto do Paraná, e Dr. Celso Alves Filhos, direto de São Paulo. Antes de nós conversarmos com os nossos participantes, vamos assistir um pequeno VT sobre o tema vigorexia. Põe no ar. A vigorexia ou dismorfia muscular é um distúrbio que ocorre quando a pessoa tem uma visão deturpada do próprio corpo e sofre de uma obsessão em sempre melhorar e buscar uma perfeição que não existe, achando estar franzino quando seu corpo é musculoso. No caso da vigorexia, estudos indicam que a maior prevalência é entre os homens mais jovens, entre 15 a 30 anos. Os sintomas que surgem com a doença são insônia, dores musculares, tremores, queda no desempenho sexual, irritabilidade, depressão, ansiedade e desinteresse por atividades que não estejam ligadas ao treinamento intensivo para atingir o que consideram ser o corpo perfeito. A vigorexia também pode se manifestar na forma de dependência de atividade física, cuja interrupção abrupta pode inclusive trazer sintomas de abstinência, como irritabilidade, insônia, oscilação de humor e perda de apetite. Eu falei que o tema era interessante. Você quer participar desse programa? Você pode. Basta clicar no Linha Direto e nós vamos mostrar como. Para participar é muito fácil, basta acessar o portal da ABP, www.abp.org.br. Na página de exibição do programa, encontre o formulário do Linha Direta. Nele você coloca seu nome, a mensagem e não se esqueça de informar o seu e-mail. Participe dos debates ao vivo da ABP TV. E como o tema foi divulgado com antecedência, nós já recebemos algumas perguntas aqui sobre esse tema vigorexia. Para isso, eu vou fazer o primeiro contato com o nosso participante, Dr. Glauber Riga Caio, direto do Paraná. Boa noite, Dr. Glauber, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Primeiramente, um prazer tê-lo aqui. Em nome de toda a diretoria, todos os membros da ABP, nós agradecemos a sua participação, lembrando aos nossos telespectadores e internautas que a participação é uma participação voluntária, o qual honra muito a nossa equipe, a equipe da ABP. Dr. Glauber, vamos responder essa primeira pergunta. Obsessão por dietas também caracteriza a vigorexia? Então, primeiramente, boa noite a todos. Eu quero agradecer o convite da ABP para poder participar desse programa e falar desse tema que é bastante importante, né? Quero cumprimentar, então, o Valdir, quero cumprimentar meu amigo Celso e a todos vocês que estão nos assistindo também. Então, acho que eu acho que é válido, antes de responder essa pergunta, eu comentar sobre os critérios diagnósticos que existem sobre a vigorexia, sobre a dismorfia muscular. Então, até agora, no momento, os critérios oficiais para dismorfia muscular nós podemos encontrar no DSM-5, que é a classificação diagnóstica americana, né? E então, resumidamente, comenta sobre que o indivíduo vai ter uma preocupação excessiva em relação ao corpo dele, em relação à parte muscular, que ele sempre vai estar se sentindo uma pessoa muito magra, uma pessoa pequena, né? Só que como posso falar, e a dismorfia muscular no DSM-5 é um subtipo, foi colocado como um subtipo do transtorno dismórfico corporal. Mas o que vale a pena comentar é que os critérios mais tradicionais, os critérios clássicos da dismorfia muscular, eles foram descritos por Pope, que é um pesquisador bastante importante na área, e em 1997 ele descreveu alguns critérios que eu acho que é importante, né? Então, o principal é que a pessoa, o indivíduo, ele tem uma preocupação que o corpo ele não seja musculoso, não seja forte, e vai ter outros critérios também que
que podem estar presentes. O indivíduo ele vai desistir de algumas atividades importantes na vida, como atividade social, ocupacional, recreacional, porque ele quer manter uma rotina de atividade física de forma excessiva, vai querer manter um padrão de dieta rígida, né, uma dieta hiperproteica, para poder ter o ganho da massa muscular, e ele vai evitar situações em que o corpo ele, possa ser exposto, ou quando ele não consegue evitar essas situações, ele vai enfrentar com bastante angústia, com bastante ansiedade. Essa preocupação que o corpo é muito pequeno, muito magro, isso vai trazer um sofrimento muito importante para ele, uma ansiedade muito forte, uma angústia muito forte, e mesmo ele sabendo que as substâncias que ele ingere, por exemplo, dietas hiperproteicas, até o uso de anabolizantes, sabendo dos efeitos colaterais, ele continua fazendo uso dessas substâncias, né? Então, Pope, ele comenta que a dismorfia muscular, ela também é diferente da anorexia nervosa, né, que é um transtorno alimentar, enquanto na anorexia nervosa, o paciente apresenta um baixo peso e ele acha que ele está gordo, né, na dismorfia muscular ocorre ao contrário. Geralmente são pessoas que têm um porte grande, estão musculosas, mas ele vai se achar muito pequeno ou até magro, né? E também um outro aspecto é que Pope ele fala que a dismorfia muscular é diferente do transtorno dismórfico corporal, né? Então, no caso, o transtorno dismórfico corporal é um sentimento global de se acharem que eles são feios em algum aspecto da aparência física, né? Então isso pode ocorrer em regiões específicas do corpo, geralmente é na face, e pode haver até mais de 4 regiões no decorrer da doença, do transtorno, e essa preocupação com essas áreas específicas podem migrar com o tempo, né? Tem vezes que no transtorno dismórfico corporal essa preocupação pode ser mais forte, tem vezes que diminui de intensidade, né? Então, respondendo à pergunta, né, voltando lá para a questão, a obsessão por dieta é uma característica, né, da vigorexia? Sim, ela é sim uma característica importante, porque o paciente ele vai atrás de dietas hiperproteicas, uma dieta que ele acha que possa trazer um rendimento melhor na atividade física ou até em relação ao ganho muscular. Dr. Glauber, muito obrigado pela sua participação nesta primeira pergunta. Eu gostaria de dar uma boa noite para o nosso participante também, Dr. Celso Alves Filho. Ele está em São Paulo. Boa noite, Dr. Celso. Tudo bem? Boa noite. É um prazer estar participando do programa. Antes de lhe passar a primeira pergunta, gostaria também de lhe agradecer pela participação neste programa em nome de toda a ABP, lembrando aos nossos internautas, nossos telespectadores, que a participação do Dr. Celso Alves Filho também é uma participação voluntária, o que muito nos honra. Dr. Celso, a vigorexia pode ser encarada como uma das formas do transtorno obsessivo compulsivo, o TOC? Sim, essa pergunta é bastante interessante, porque a vigorexia, ela de fato tem muitas características que são semelhantes aos sintomas obsessivos e aos sintomas compulsivos que a gente observa no TOC, né? A vigorexia atualmente, de maneira oficial, pela Associação Americana de Psiquiatria, ela é considerada um subtipo de transtorno dismórfico corporal. E, por sua vez, o transtorno dismórfico corporal, no DSM-5, que é o novo manual diagnóstico psiquiátrico da Associação Americana de Psiquiatria, ele está incluído justamente no capítulo relacionado aos transtornos obsessivos compulsivos e relacionados a este. Por que a gente pode pensar assim na semelhança da vigorexia com o TOC? Porque, tal qual o Dr. Glauber comentou, em primeiro lugar, a principal característica da vigorexia, cujo nome mais científico seria dismorfia muscular, é a preocupação patológica com a possibilidade de se ter um corpo insuficientemente musculoso e ou esbelto.
E quando se fala na questão de ser esbelto, não é no sentido de ser necessariamente magro, tem um número baixo na balança, como por exemplo, ocorre na anorexia nervosa, na bulimia nervosa, mas sim em ter uma menor percentagem de gordura corporal que permita a visualização daquela musculatura que ele deseja alcançar. Então, essa preocupação é uma preocupação que muitos dos portadores de dismorfia muscular, ou vigorexia, eles consideram como sendo preocupações intrusivas, que invadem a mente da pessoa sem que ela queira, é um pensamento geralmente ansiogênico que causa bastante ansiedade, que a pessoa tem a sensação de que ela não consegue controlar. Então, esse tipo de característica já é bastante semelhante com a característica das obsessões do transtorno obsessivo compulsivo. Do mesmo modo, por conta dessa preocupação patológica com o fato de ser insuficientemente musculoso ou esbelto, a pessoa vai se envolver em comportamentos característicos, que é o levantamento compulsivo de pesos, no intuito de obter uma maior musculatura. Então a gente fala de longas horas dedicadas ao levantamento de peso, à musculação, e também uma aderência bastante rígida a uma dieta que, como o Dr. Glauber também descreveu, é uma dieta hiperproteica e uma dieta também muito baixa em gordura. E essas características também muitas vezes são relatadas pelos portadores de dismorfia muscular ou vigorexia como características, como comportamentos bastante compulsivos, a pessoa se sente compelida a fazer. Então, o sujeito que é portador de vigorexia, ele se sente forçado, compelido a levantar pesos, a não faltar na atividade física, por exemplo, porque senão ele é tomado por uma grande ansiedade, ele tem a impressão imediata de que ele está perdendo toda a massa muscular, por exemplo, que ele conquistou. Da mesma maneira, uma pessoa com vigorexia que segue uma dieta restrita de comer de 3 em 3 horas, com alimentos geralmente com uma grande quantidade de proteína, enfim, quando eles desviam desse comportamento alimentar por algum motivo, alguma festa, alguma coisa assim, eles são tomados por uma crise de ansiedade ou de mal-estar, tal qual ocorre, por exemplo, num paciente portador de TOC, que não consegue fazer o seu comportamento compulsivo. Então, sim, a vigorexia, ela tem bastante semelhança com o transtorno obsessivo-compulsivo. Ok, obrigado, Dr. Celso. São 21h14, horário de verão, horário de Brasília. Você pode participar deste programa, basta clicar no Linha Direta e enviar a sua pergunta, a sua mensagem. Você que ligou agora, nosso tema de hoje é vigorexia. Os participantes, Dr. Glauber Riga Caio, direto do Paraná, e Dr. Celso Alves Filho, direto de São Paulo. Nós só vamos lembrar que nós não podemos passar perguntas aos nossos participantes que contenham nome de medicamentos e ou laboratórios. Eu vou chamar de novo a conexão aqui com o Dr. Glauber Riga Caio, direto do Paraná, para perguntar quando poderemos concluir que a preocupação com a alimentação, os cuidados com o corpo, são de fato a vigorexia. Então, como eu tinha comentado, né, que um dos critérios é que o indivíduo com vigorexia ele vai desistir frequentemente de atividades sociais, ocupacionais, recreativas, em busca de uma alimentação, de uma dieta, de uma rotina de atividade física em excesso. Então, quando essas atividades são interrompidas, são colocadas em segundo plano, e o mais importante para o indivíduo por exemplo, fazer mais atividade física, procurar uma dieta hiperproteica, evitar alguns lugares em relação à comida. Então a gente vê que isso pode trazer um sofrimento importante. E, por exemplo, o caso de um indivíduo que acorda muito cedo de manhã e já vai, antes do trabalho, ele prefere fazer uma atividade física em excesso, e ele, enquanto ele não vai fazer essa atividade física, ele se sente muito angustiado, ele sofre com essa questão de não poder praticar atividade física todos os dias. Então, outros casos que a gente pode comentar aqui, por exemplo, em relação tem pessoas que vão viajar e preferem ir em alguns hotéis que tem uma academia, que eles possam fazer atividade física,
E quando eles não encontram esses hotéis com alguma academia, eles pensam em retornar logo da viagem, o quanto antes, para voltarem às suas rotinas diárias de atividade física. Ou seja, preocupação com a atividade física, com essas dietas, realmente, se for de forma excessiva, trazendo bastante angústia e sofrimento, então realmente a gente pode falar que o paciente ele apresenta uma vigorexia, e mesmo tendo lesões com atividade física, mesmo tendo qualquer problema físico devido à questão do esporte excessivo, ele ainda continua praticando atividade física. Ok, obrigado, Dr. Glauber. Eu vou chamar agora a conexão com o Dr. Celso Alves Filho, de São Paulo, para responder aqui a Patrícia Jordão. Boa noite, sou estudante do 3º período de psicologia e gostaria de saber se o indivíduo com vigorexia tem alterações visuais. Ele realmente se vê de forma diferente diante do espelho? Essa pergunta é para o Dr. Celso Alves Filho. Ok. Antes, eu só gostaria de complementar um pouco a resposta anterior do Dr. Glauber, que eu acho que é muito importante essa pergunta relacionada a como você saber de fato que a pessoa é portadora de vigorexia, porque uma das críticas ao construto, né, à oficialização do diagnóstico de vigorexia ou dismorfia muscular, é justamente de que isso pode permitir a patologização, ou seja, entender como patológico, doentio, comportamentos de diversos atletas que se dedicam de uma maneira saudável à atividade física. Então, isso que o Dr. Glauber comentou é muito importante, porque as pessoas que sofrem de dismorfia muscular ou vigorexia e que são praticantes de, por exemplo, fisiculturismo ou frequentam academia, elas passam por um sofrimento importante, né? E também tem perdas importantes em diversas áreas da vida. Eu acho que é isso importante complementar. Quanto à pergunta que você me trouxe, a gente sabe muito pouco, na verdade, sobre as alterações da imagem corporal que podem existir nos portadores de dismorfia muscular ou vigorexia. Que é claro que existe uma alteração da imagem corporal, isso é claro. Né? O sujeito, na maior parte das vezes, que é portador de vigorexia, apesar desse medo ou dessa sensação dele ser muito pouco musculoso ou de ser muito pouco esbelto, ele apresenta uma musculatura e uma esbelteza que costuma ser maior do que a média da população masculina. Então, é um sujeito que de fato é muito musculoso e de fato é muito esbelto. Agora, a partir dessa alteração da imagem corporal, é que ele pode acabar desenvolvendo esses comportamentos no intuito de tentar corrigir uma impressão que ele tem de si mesmo, uma vivência corporal alterada, que não corresponde à realidade. Ok, doutor, muito obrigado pela sua contribuição. São 21 horas 20 minutos, horário de verão, horário de Brasília. Nós vamos fazer um breve intervalo, voltaremos em seguida com a continuidade do nosso programa, nosso tema de hoje, vigorexia. Os nossos participantes, Dr. Glauber Riga Caio do Paraná e Dr. Celso Alves Filho de São Paulo. Aproveite esse tempo, mande a sua pergunta, mande a sua contribuição através do Linha Direta. Segue a ABP TV. Para participar é muito fácil, basta acessar o portal da ABP, www.abp.org.br. Na página de exibição do programa, encontre o formulário do Linha Direta. Nele você coloca seu nome, a mensagem e não se esqueça de informar o seu e-mail. Participe dos debates ao vivo da ABP TV. Além do site oficial da ABP, você também pode se comunicar com a Associação Brasileira de Psiquiatria pelas redes sociais. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com/abpbrasil. O endereço para você nos seguir no Twitter é @abpsiquiatria. No Instagram, curta as nossas fotos no @abpbrasil. Fique por dentro das novidades da ABP.
21 horas 22 minutos, horário de verão, horário de Brasília, dando continuidade ao nosso programa, nosso tema de hoje, vigorexia. Nossos participantes, Dr. Glauber Riga Caio, do Paraná, e Dr. Celso Alves Filho, de São Paulo. Eu vou pedir a participação do Dr. Glauber para perguntar se é comum o uso de anabolizantes por pessoas com vigorexia, Dr. Glauber. É comum, sim. Então, nós temos que lembrar que o anabolizante é uma substância sintética produzida em laboratório e que ela vai imitar os efeitos da testosterona, que é um hormônio natural. Então, assim, a testosterona, o anabolizante, ele pode ajudar associado com atividade física, associado com proteína, ele pode ajudar no aumento da massa muscular, ele pode aumentar a potência na hora de fazer atividades físicas, ele diminui aquela fadiga entre um treino e outro. Então, por isso que ele é bastante utilizado por essas pessoas que começam a fazer atividade física, né? O uso de esteroides anabolizantes, eles têm recomendação médica, porém, em casos específicos na medicina, por exemplo, pessoas que perderam peso, ficaram doentes ou ficaram acamadas, sofrendo queimaduras ou fraturas, ou um paciente idoso que perdeu peso, paciente com AIDS. Então, tem algumas indicações específicas para o uso de anabolizante, né? Por exemplo, tem o estanozolol, que é utilizado, por exemplo, uma dose de 2 mg, né? Umas 2 vezes por dia, uma dose de 2 mg, e, na verdade, pacientes com dismorfia muscular vão usar uma dose até 30 vezes mais que essa dose recomendada. Então, para eles terem uma maior eficácia, melhorar o desempenho, querer rapidamente um ganho muscular, eles vão, então, buscar essas substâncias como uma forma de melhorar o desempenho, aumentar a massa muscular, só que de uma forma não adequada, né, segundo os padrões, segundo a medicina. Ok, doutor Glauber. Eu gostaria agora da participação de novo do Dr. Celso Alves Filho, de São Paulo, para responder aqui ao Lucas Almeida Santana Rocha. Ele pergunta: gostaria de saber se a vulnerabilidade dos pacientes com vigorexia ao uso de anabolizantes ou suplementações indevidas é um fator que piora o prognóstico dos pacientes ao tratamento contra o transtorno. Na verdade, a gente não sabe muito da questão do impacto dos esteroides anabolizantes ou de suplementos alimentares de maneira inapropriada no prognóstico dos portadores de vigorexia. Agora, de fato, o que a gente sabe é que o uso de esteroides anabolizantes, eles podem perpetuar essa alteração da imagem corporal que esses pacientes têm acerca da sua musculatura e da sua composição de gordura corporal. Existem estudos que demonstram que muitas vezes as pessoas elas começam utilizando esteroides anabolizantes para depois desenvolver essa alteração da imagem corporal, característica da dismorfia muscular, que é uma preocupação em ser insuficientemente musculoso e esbelto. Então, o que a gente entende é que sim, apesar de não haver estudos sistemáticos sobre isso, a gente pode deduzir que o uso de esteroides anabolizantes pode prejudicar a recuperação do indivíduo em relação às alterações psicopatológicas. Afinal, essas substâncias elas também têm efeitos colaterais psiquiátricos, não só efeitos colaterais físicos. E a orientação, na verdade, quando você está diante de um paciente portador de vigorexia no tratamento, quando ele relata os esteroides anabolizantes, é que você oriente ele, peça a ele que ele suspenda de imediato o uso dessas substâncias. Celso, eu gostaria agora da participação do Dr. Glauber para responder aqui esta pergunta que chegou. A psicoterapia é uma opção de tratamento, Dr. Glauber? Então, ainda o tratamento para dismorfia muscular, ele não foi ainda sistematizado.
né? Mas, com certeza, uma psicoterapia pode sim ser útil. Então, nós temos, por exemplo, terapia cognitivo-comportamental, que ela vai poder identificar aquelas distorções, né, de percepção da imagem corporal, vai identificar aspectos positivos da aparência física e também vai fazer confrontação entre aqueles padrões corporais atingíveis e inatingíveis. Da mesma forma, a terapia pode ajudar o paciente a incentivar o paciente, encorajar o paciente a largar o uso dessas substâncias, diminuir a atividade física, diminuir a questão da checagem corporal. E agora, pensando um pouco na parte psicodinâmica, que eu acho bastante também importante, esses pacientes, eles podem apresentar um sentimento de inferioridade, uma baixa autoestima, e aí eles vão compensar, deslocar toda essa questão dessa inferioridade para a parte física, biológica. Então, por isso que eles vão querer fazer mais atividade física, vão gastar mais tempo para poder crescer, para ter uma massa muscular maior, só que mesmo assim eles vão continuar ainda infelizes, porque eles vão perceber que mesmo eles crescendo, aumentando de tamanho, ainda eles não estão resolvendo os problemas deles, né? E esse problema, talvez, não sei se eles vão, né, se estão conscientes sobre esses problemas. Geralmente, a questão é uma falta de efetividade, que então é deslocada para essa parte física. Então, há um assédio moral autoinduzido, então por isso que eles vão buscar, na parte biológica, parte física, uma compensação dessa questão de inferioridade. Ok, muito obrigado, Dr. Glauber. Dr. Celso, eu gostaria que o senhor respondesse aqui ao Janeiro Salles. Ele pergunta se é possível vigorexia em adolescentes. Sim, é perfeitamente possível. Na verdade, uma série de casos observou que a idade média de início dos sintomas vigoréxicos é em torno de 19 anos. Então, um pouco antes de 19 anos e um pouco mais de 19 anos, nessa série de casos, foram que os pacientes relataram o início dos sintomas vigoréxicos. A vigorexia, ela é uma condição que caracteristicamente atinge adolescentes e adultos jovens que se sentem pressionados pela sociedade atual de obtenção de um corpo masculino para si mesmos, cada vez mais musculoso e cada vez mais esbelto, atingindo padrões que são inatingíveis, na verdade, para a maioria da população masculina. Então, sim, adolescentes são uma população-alvo dos sintomas vigoréxicos. Ok. De novo a conexão com o Dr. Glauber aqui em cima. Dr. Glauber, é necessário um tratamento multidisciplinar? Então, como eu tinha comentado, né, não existe um tratamento ainda sistematizado para dismorfia muscular. O que é feito hoje é, por exemplo, emprestar algumas técnicas, né, do tratamento para transtorno dismórfico corporal, do transtorno alimentar, e incorporar, então, nesse tratamento de dismorfia muscular. Então, é válido também, sim, uma equipe multidisciplinar que vai ser composta por médico, que vai poder ver todos os exames desses pacientes, ver a questão do fígado, né, muitos deles, como eu já comentei aqui, utilizam anabolizante, então, né, vai ter que verificar essas funções hepáticas, vai precisar de um psiquiatra, uma psicóloga, de uma nutricionista e também de um educador físico. Então, todos eles trabalhando juntos, o paciente vai ter um maior suporte, um maior apoio, né,
neste tratamento. Ok. Doutor Celso, venha para a conexão de novo aqui e responda qual a prevalência no Brasil de vigorexia. A prevalência de vigorexia no Brasil, ela ainda não está estipulada. E é interessante porque a gente tem poucos estudos epidemiológicos formais acerca da prevalência da dismorfia muscular na população de um modo geral. O que a gente observa mais são estudos observando a prevalência desses sintomas em amostras específicas, como de fisiculturistas, levantadores de peso. No programa de atenção aos transtornos alimentares da Unifesp, eu, juntamente com a doutora Angélica Claudino, realizamos uma revisão sistemática acerca dos artigos que versavam sobre a dismorfia muscular. E a gente observou que os artigos, de um modo geral, observaram uma prevalência em levantadores de peso, fisiculturistas do sexo masculino de dismorfia muscular, variando de 13% a 44%, a depender do instrumento que fosse utilizado, do tamanho da amostra escolhida. Um outro estudo também observou entre homens portadores do transtorno dismórfico corporal sintomas vigoréxicos em 22% dos casos. Em um estudo italiano até muito recente, ele pegou uma amostra de universitários de ambos os sexos, sexo masculino e sexo feminino, e observou que até 5,9% dessa amostra de universitários de ambos os sexos apresentavam sintomas de dismorfia muscular. E, como era de se esperar, esses sintomas eram mais comuns em homens do que em mulheres. Conexão aí, não fecha o áudio não. Para saber, mulheres com vigorexia, elas podem ter dificuldades para engravidar? Podem. Isso é mais uma questão de lógica e conhecimento do que, de fato, de trabalho científico nos mostrando. Mas existem diversas vias indiretas através das quais as mulheres com vigorexia podem ter dificuldade para engravidar. Por quê? Em primeiro lugar, porque essas mulheres com vigorexia, elas geralmente apresentam uma percentagem de gordura corporal extremamente baixa, e ainda assim elas acham que elas não têm a percentagem de gordura corporal mínima suficiente. E a menor percentagem de gordura corporal vai levar à amenorreia, que é a ausência de 3 ciclos menstruais consecutivos, que pode, a longo prazo, levar sim, a uma dificuldade em engravidar e problemas de infertilidade. Da mesma maneira, o uso de esteroides anabolizantes por parte das mulheres, assim como ocorre nos homens, também provoca hipogonadismo, através da alteração do eixo hipotálamo hipofisário gonadal, que também pode comprometer a fertilidade dessas mulheres com vigorexia. Ok, muito obrigado. São 21h35, horário de verão, horário de Brasília. Nós vamos fazer mais um breve intervalo comercial. Voltaremos com o último bloco do nosso programa ABP TV. Lembrando que o nosso tema de hoje é vigorexia. Os nossos participantes, Dr. Glauber Riga Caio, do Paraná, Dr. Celso Alves Filho, de São Paulo. Aproveite esse tempinho, mande a sua pergunta, mande a sua contribuição, responderemos ao vivo. Segue a ABP TV.
21h38, horário de verão, horário de Brasília. Hoje a nossa participação está muito boa, que esse tema é interessante, vigorexia. Os nossos participantes, Dr. Glauber Riga Caio, do Paraná, Dr. Celso Alves Filho, de São Paulo. Eu vou pedir agora a conexão ao Dr. Glauber, perguntando que comorbidades podemos encontrar em casos de vigorexia, Dr. Glauber? Então, como a dismorfia muscular ela é um subtipo de um transtorno dismórfico corporal, nós podemos encontrar as mesmas comorbidades nesses pacientes. Então, transtorno depressivo, transtorno de ansiedade são os principais, e o fato do paciente, por exemplo, fazer uso de anabolizante, uma consequência desse uso é a irritabilidade, agressividade. Então, muitas vezes, o paciente com dismorfia muscular, ele vai apresentar alguns sintomas do transtorno afetivo bipolar, tá? Mas, basicamente, transtorno depressivo e transtornos de ansiedade são as comorbidades principais. Ok, doutor Glauber, muito obrigado. Por favor, a conexão agora com o doutor Celso Alves Filho, para responder aqui ao doutor Júlio Alberto. Boa noite, sou psicólogo, terapeuta comportamental e gostaria de saber se a ciência sabe como se dão as distorções da imagem corporal que ocorrem na vigorexia, por se tratar de uma distorção importante que leva o indivíduo a se comportar de maneira muito prejudicial para si. Qual a diferença entre a distorção característica do quadro e um quadro psicótico? Essa é uma pergunta bem interessante, na verdade, porque essa alteração da imagem corporal, essa distorção da imagem corporal a qual ele se refere, não só na vigorexia, mas como, por exemplo, na anorexia nervosa, ela pode variar muito de intensidade. Então, ela pode simplesmente corresponder a uma alteração da senso-percepção, a partir do momento que essa pessoa tem uma alteração da vivência corporal, no sentido de que ela, muitas vezes, ela não se enxerga da maneira como ela se encontra, na verdade. Então, no caso do paciente portador de vigorexia, apesar dele ter um corpo normal, um corpo até mesmo musculoso e esbelto, ele não consegue se enxergar, por exemplo, numa superfície refletora desse jeito. Ele se enxerga muito mais magro, muito menor e muito mais flácido do que ele realmente é. Mas também essa alteração da imagem corporal, ela nem sempre ela é perceptível, no sentido de que a pessoa até entende que ela se vê no espelho da maneira como ela realmente é, mas ela não se vivencia desse jeito. Ou seja, apesar dela conseguir se enxergar da maneira como ela não se sente, por exemplo, tão musculosa e tão esbelta como ela se enxerga no espelho. E esse tipo de alteração, essa alteração da imagem corporal, que não é só característica da dismorfia muscular, é característica da anorexia nervosa e de vários tipos, outras formas mais clássicas do transtorno dismórfico corporal, elas podem atingir, sim, um grau tal que acaba atingindo um nível psicótico, que a pessoa não tem nenhuma clareza sobre essa alteração da imagem corporal. Uma coisa é o sujeito com vigorexia falar que ele tenta, mas ele não consegue se enxergar tão musculoso e tão esbelto como ele é na verdade. E outra coisa é aquele portador de vigorexia que ele tem certeza que ele não é tão musculoso e tão esbelto quanto ele é de verdade. Então, sim, muitas vezes eu acho que em torno de acordo com uma série de casos, 8% dos casos, esses pacientes com vigorexia podem ter essa crença delirante, essa percepção delirante de que eles não são tão musculosos e esbeltos quanto eles realmente são. Doutor Celso, aproveite na sua conexão aqui para responder à doutora Olímpia Dornelles. Ela lhe deseja uma boa noite e fala: a vigorexia pode ser entendida como um acometimento neuropsicofisiológico envolvendo cérebro, comportamentos e emoções, manifesto especialmente por obsessão por um corpo esbelto musculoso,
também frequentemente observa-se a preocupação excessiva em relação a algum defeito imaginado ou secundário na própria aparência física, caracterizando o transtorno dismofóbico corporal. O que pode ser comentado sobre as alterações neuropsicológicas no transtorno dismofóbico muscular? Na verdade, a gente ainda não tem muitos estudos referente aos aspectos neuropsicológicos e até alterações neuroanatômicas, neurofuncionais, alterações de neurotransmissores relacionadas com a dismorfia muscular. Mas entende-se sim que essas pessoas elas podem ter uma tendência a dar prioridade, por exemplo, frente a um estímulo visual, aos detalhes desse estímulo visual, em detrimento da visão global desse estímulo, que é muito parecido com o que acontece no transtorno dismórfico corporal, muito parecido com o que acontece na anorexia nervosa. Então, essa alteração neuropsicológica, essa tendência a dar a valorização ao detalhe do estímulo visual, em detrimento da visão global desse estímulo visual, é uma das características neuropsicológicas da vigorexia que a gente conhece. Ok, vamos agora à conexão de novo, Dr. Glauber. Dr. Glauber, chegou uma pergunta aqui, na verdade são 3 perguntas em uma. O que é ortorexia? Também é um transtorno dismofóbico corporal? Qual a diferença com vegetarianismo? Pergunta comprida, hein? Exatamente. E fique à vontade também para a sua resposta comprida. Tá bom. Então, vamos por partes, então. Acho que melhor, primeiramente, eu falar sobre a ortorexia nervosa. Então, a ortorexia nervosa, o indivíduo que apresenta a ortorexia nervosa, então o indivíduo vai ter uma busca incessante, vai ter uma busca excessiva por alimentos que ele considera saudável. Por exemplo, ele só vai fazer ingestão de alimentos que ele considera alimentos orgânicos, livre de corantes, de pesticida. Então, enfim, são alimentos que ele considera saudáveis. E ele, por adotar esse tipo de alimentação, essa dieta, ele considera que essa teoria alimentar é a melhor que existe. E então, ele se alimentando desses alimentos saudáveis, ele acha que ele é uma pessoa superior, ele acha que ele vai ficar puro, que ele vai ser uma pessoa pura, limpa, e só que ele não percebe que ele pode deixar até classes inteiras de alimentação fora do cardápio. E aí então ele vai ter as consequências, né, deste transtorno. Então eu não... Agora, em relação se é um tipo de um transtorno dismórfico corporal, se eu não me engano? Exatamente. Então, a ortorexia nervosa, ela está relacionada, né, o que tem de comum com o transtorno dismórfico corporal é a questão da obsessão por uma dieta, né, transtorno dismórfico, desculpa, né, acho que eu estou confundindo, desculpa, eu quero falar que a vigorexia, que a dismorfia muscular é um subtipo do transtorno dismórfico corporal, segundo a classificação diagnóstico americano de psiquiatria, o DSM-5. Então, por ser um subtipo, a única coisa que a gente pode falar dessas duas patologias é a questão da dismorfia muscular, o paciente buscar uma dieta hiperproteica, e no caso da ortorexia nervosa, o paciente buscar um alimento que ele considera saudável, um alimento que não é industrializado, que ele considera saudável. Então essa é a única semelhança. Agora, com o transtorno dismórfico corporal, a pessoa vai ter uma preocupação excessiva em algumas partes específicas do corpo, né? E isso não faz parte a questão de ir em busca de uma dieta
saudável, por exemplo. Não tem. E agora, a diferença de uma pessoa ser vegetariana, é isso? E a diferença em relação à ortorexia nervosa é que uma pessoa que o vegetarianismo é um regime alimentar, em que a pessoa ela vai se alimentar de alimentos não de origem animal, né? Então de origem vegetal, e existem alguns subtipos do vegetarianismo que a pessoa pode se alimentar de ovos ou de leite e seus derivados. E no caso da ortorexia nervosa, a diferença é que a busca é por alimentos que eles consideram saudáveis, que eu já repeti aqui, né, que livre de agrotóxicos, alimentos orgânicos, e no vegetarianismo a questão é se alimentar de algum alimento, né, de algum alimento que não seja de origem animal, que seja de origem vegetal. Muito obrigado, doutor, pela sua contribuição. Vou chamar agora de novo o doutor Celso para responder aqui ao Júnior Felipe. Ele diz que tem um primo que faz academia freneticamente. Ele tem um corpo saudável, mas sempre diz que falta muito para o corpo ideal. Isso pode ser o começo da vigorexia? Ele agradece, parabéns pelo programa, e nós agradecemos pela audiência, Júnior. Pois não, doutor Celso, o senhor pode responder. Sim, assim, não são tantos dados para a gente responder que isso pode ser, de fato, o início de uma vigorexia, mas a questão da vigorexia da dismorfia muscular é esta, né? É o sujeito, é a pessoa que permanece insatisfeita de maneira crônica com a forma física que ela apresenta, com a quantidade de musculatura que ela já tem, com o grau de esbelteza que ela já tem, e isso pode levar a uma preocupação patológica, obsessiva, que vai estar associada com esses comportamentos compulsivos que já foram relatados, né? Levantamento de peso excessivo, uma dieta muito hiperproteica, com até risco à vida. O fato é que, hoje em dia, a gente sabe que a questão da imagem corporal, ter um corpo saudável, ter um corpo, no caso dos homens, mais musculoso e mais esbelto, é algo que é a norma, né? A gente observa a nossa sociedade pressionando cada vez mais o indivíduo do sexo masculino a terem uma forma física muito musculosa. Da mesma maneira, a insatisfação corporal, até por conta, como consequência mesmo desse processo, é uma regra na sociedade. As pessoas estão cronicamente insatisfeitas com seus corpos. Então a gente tem que tomar um certo cuidado, porque se eu tenho um primo, algum conhecido, que ele está insatisfeito com o seu corpo, que ele se acha muito magro, se acha muito fraco, e ele está querendo levantar peso, praticar musculação para ter o corpo do jeito que ele gostaria de ter, isso por si não é um problema. O problema é o quanto isso está tomando da vida dessa pessoa, se essa pessoa está deixando de estudar, está deixando de trabalhar, está deixando de sair com amigos, está deixando de ter uma vida social, por conta dessa necessidade de manter uma rotina muito rígida de levantamento de peso e se manter essa dieta muito restrita, o grau de sofrimento que essa pessoa tem por conta disso. Então acho que a gente tem que observar, na verdade, quais são as perdas que essa pessoa está tendo por conta desse objetivo. Agora, você querer praticar atividade física para atingir um determinado corpo musculoso, esbelto, magro, seja o que for, por si só não é um indício de uma patologia psiquiátrica. Por favor, continue na conexão e aproveite e responda aqui a Juliana Pires. Ela pergunta se anorexia está ligada à vigorexia. Essa pergunta da Juliana é uma pergunta muito interessante, muito pertinente, porque a primeira descrição da vigorexia foi feita por Pope em 1993, e ele chamou essa preocupação patológica com o fato de ser insuficientemente musculoso e esbelto como anorexia nervosa invertida, reversa, justamente por conta dessa relação que ele já observou da vigorexia com a anorexia nervosa. Só que é justamente isso, é uma questão invertida, enquanto que na anorexia nervosa a pessoa se enxerga muito mais gorda
do que ela realmente é, e ela tem uma busca incessante por atingir um ideal de magreza uma magreza cada vez maior, ou seja, um peso cada vez menor. No caso da vigorexia é o contrário, a pessoa ela se enxerga muito menor e muito mais fraca do que ela realmente é, o que leva a uma busca também patológica a atingir um corpo maior e mais musculoso. Então, sim, existe uma associação entre vigorexia e anorexia nervosa, e alguns autores, apesar da classificação do DSM-5 considerar a dismorfia muscular como um especificador, um subtipo do transtorno dismórfico corporal, alguns autores entendem que não, que a dismorfia muscular, na verdade, é uma variante masculina da anorexia nervosa. Celso, são 21 horas e 53 minutos, horário de verão, horário de Brasília. Nós estamos chegando ao final do nosso programa e eu gostaria de chamar aqui o Dr. Glauber Riga Caio para suas considerações finais sobre esse tema vigorexia apresentado no dia de hoje. Então, primeiramente, eu só quero dizer que fiquei bastante contente de ter participado, ainda mais ao lado do meu amigo e colega Celso, que esteve comigo lá no PROATA por mais de 7 anos. Quero agradecer também a equipe toda do PROATA, que é o Programa de Atenção aos Transtornos Alimentares. Quero cumprimentar, então, a você, Valdir, a Brenda e o presidente da ABP, Antônio Geraldo, e agradecer as pessoas também que estiveram aqui participando, assistindo este programa. Quanto à dismorfia muscular, então é uma patologia que carece de estudos, ainda nós não temos tratamento sistematizado, mas que eu acho que é uma questão bastante importante, é que se você conhece um amigo, um familiar que apresenta todos esses comportamentos que a gente acabou de falar agora há pouco, você incentivar essa pessoa a buscar um tratamento, você ajudar essa pessoa, incentivar. E outro aspecto importante em relação aos profissionais de saúde, se eles puderem, se nós pudermos estabelecer uma boa relação médico-paciente, se a gente conseguir nos colocarmos no lugar do paciente e saber que esses pacientes, que esses indivíduos, eles podem também provocar uma grande frustração na gente, porque eles dificilmente aderem ao tratamento, dificilmente comparecem ao tratamento, e quando comparecem, nem sempre eles vão seguir as nossas orientações. Então, se nós identificarmos esta frustração, se nós sabermos lidar com esta frustração, com certeza nós teremos mais elementos de dar um suporte, um apoio para esses pacientes e, com certeza, estabelecendo uma aliança terapêutica mais firme, mais forte e que ajudando nessa adesão ao paciente. E eu também gostaria então, de citar alguns serviços que me vem agora à mente, que são especializados em transtornos alimentares, mas que também podem tratar pacientes com dismorfia muscular. Então, um deles é o PROATA, Programa de Atenção aos Transtornos Alimentares, da Unifesp, em São Paulo, da qual eu faço parte. O Ambulim, Ambulatório de Bulimia Nervosa e Transtornos Alimentares, também em São Paulo. Lá no Rio de Janeiro, o GOTA, Grupo de Obesidade e Transtornos Alimentares. Em Porto Alegre, o GEATA, Grupo de Estudos e Assistência aos Transtornos Alimentares. E em breve aqui também em Curitiba, na capital paranaense, um serviço especializado em transtornos alimentares também, que poderá dar suporte e atendimento a esses pacientes com dismorfia muscular. Então, só lembrando que os pacientes com dismorfia muscular, eles também podem ser tratados por equipes que tratam transtornos da imagem corporal, não só a equipe de transtornos alimentares, e equipes também
ligados ao transtorno obsessivo compulsivo também, eles são, com certeza, são aptos para fazer esse tratamento. Então, acho que é isso. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Boa noite, Dr. Glauber. Muito obrigado também. Agora, eu gostaria da conexão com o Dr. Celso Alves Filho para suas considerações finais sobre esse tema vigorexia apresentado no dia de hoje, Dr. Celso. Eu acho que o Dr. Glauber, ele de fato falou bastante coisa que deveria ser falada nesse encerramento. Eu só gostaria de acrescentar uma questão que tem a ver justamente com o fato das pessoas não se sentirem satisfeitas com os corpos que têm. Cada pessoa tem o seu biotipo, algumas pessoas têm um corpo mais atlético, algumas pessoas têm um corpo mais longilíneo, outras pessoas têm um corpo mais brevilíneo, e que eu acho que o importante é isso, é cada um respeitar um pouco as suas limitações corporais e também saber investir nas suas potencialidades corporais, né? Cada tipo físico tem sua vantagem e sua desvantagem. E também gostaria de agradecer a participação nesse programa e dizer que, enfim, espero que as pessoas a partir daí possam se interessar cada vez mais por este tema. Ok, muito obrigado. Antes de me despedir, eu gostaria de lembrar aos internautas, telespectadores sobre as nossas redes sociais. Vamos colocar aqui na tela? Vamos lá, facebook.com/ABP Brasil, Twitter, @ABPsiquiatria, Instagram, @ABP Brasil. Nós vamos lembrar que na segunda-feira, dia 16, a próxima segunda-feira, vai ser no período do Carnaval, nós vamos reprisar um tema que foi muito solicitado pelos nossos telespectadores internautas, que é o tema abordando a dependência química. Então, na segunda-feira, dia 16, a dependência química. E na segunda-feira seguinte, a segunda-feira, dia 16, na segunda-feira, dia 23, vai ter um programa abordando a depressão pós-parto. Quer saber quem participa? Põe no ar a chamada, Diego. Os sintomas da depressão pós-parto incluem tristeza e desesperança. Muitas mães experimentam alterações de humor e crises de choro após o parto. Quer saber mais sobre a depressão pós-parto? Acompanhe no nosso programa ABP TV dessa segunda-feira, dia 23 de fevereiro, às 9 horas ao vivo, com o Dr. Joel Renó, professor colaborador médico do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, diretor do Programa de Saúde Mental da Mulher do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, médico do Corpo Clínico do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, e Dr. Amaury Cantilino, doutor em Neuropsiquiatria e Ciências do Comportamento na Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente é professor adjunto do Departamento de Neuropsiquiatria da Universidade Federal de Pernambuco. Na mesma instituição, é pesquisador do Programa de Saúde Mental da Mulher e preceptor da Residência Médica em Psiquiatria do Hospital das Clínicas. E você pode participar também do programa. Estaremos ao vivo e basta você clicar no Linha Direta enviando a sua pergunta, a sua contribuição. Eu espero vocês. É na segunda-feira, dia 23 de fevereiro, às 21 horas, aqui no seu programa ABP TV. Fevereiro, esse programa promete. Lembrando mais uma vez, dia 16 nós vamos reprisar o programa sobre dependência química, uma solicitação dos nossos internautas telespectadores, e sim, no dia 23, a depressão pós-parto. Agora sim, eu gostaria de agradecer em nome de toda a diretoria, de toda a equipe da ABP, a participação do Dr. Glauber Riga Caio, direto do Paraná, e agradecer também a participação do Dr. Celso Alves Filho, direto de São Paulo. E também a contribuição sempre muito valiosa de toda a equipe da assessoria de comunicação da ABP. Lembrando que na segunda-feira, como eu repeti, nós teremos dependência química, reprise, e na segunda-feira, dia 23, eu estarei de volta apresentando o programa com o tema Depressão Pós-Parto. Tenham todos uma ótima semana e um carnaval brilhante. Segue ABP TV.